Olá, eu me chamo Ana Reis, sou psicóloga clínica especialista em luto no Instituto LUSP e venho dividir com vocês uma inquietação que ao longo dos anos no acompanhamento em lutados cristãos me acompanhou. Como fica toda essa questão da simbologia do Natal na narrativa do histórico, né, na história bíblica, na narrativa do histórico bíblico no Evangelho? Como fica toda essa simbologia do Natal para quem vive a um céu de distância, né? Para quem vive com saudade? Descobri que essa inquietação, ao longo do acompanhamento psicológico com os enlutados cristãos, me trouxe uma valiosa partilha, justamente por alcançar temas teológicos e psicológicos na travessia do suporte à vida na dor, mesmo para aqueles que não compartilham dessa crença religiosa. E é isso que eu quero dividir com vocês hoje, né? Para os que não creem, é tranquilo, nós podemos falar do mito bíblico acerca da vida, da morte e da ressurreição de Jesus, que então, exatamente como o mito, né, dispensa explicações, uma vez que o mito se localiza num paradigma que não é o da ciência empírica. Antropologicamente falando, dos mitos, a humanidade aproveita aquilo que pode ter um sentido individual, né, com expressões coletivas, diferentemente do que se espera de uma experiência profunda de fé, né, que do ponto de vista teológico, da ciência da fé, em geral toca, convoca e resulta em comunhão, transforma a vida em comunidade, trazendo efeitos para a vida em comunidade também. Então, o que eu pretendo partilhar aqui com vocês não se trata de convencimento, né? Longe disso, está propriamente numa tentativa de análise da simbologia presente na narrativa da revelação cristã. Exatamente como se um psicólogo pudesse colocar a sua lente, a lente psicológica, como uma lupa, né, derramar o seu olhar iluminado por essa ciência e curioso para encontrar a linguagem e o sentido, ou seja, a serviço de que os fatos e as características dessa história podem estar. Na verdade, trata-se de estudar o jeito de ser de Deus, quando decide descer, né? Então, o jeito de ser no sentido ontológico, mas também no sentido de vir até a humanidade, descer a humanidade. Nas razões pelas quais faz o que faz, conforme narrado, e também como faz. Para começo, podemos pensar que Deus nasce, Deus é rebaixado a um bebê, isso já é bastante espantoso. Por que alguém com tantos, entre aspas, superpoderes decidiria por esse despojamento? E como um bebê que se tornará uma pessoa que não é tido como meio Deus ou meio humano, mas totalmente ambos, o que pressupõe desde então, né, tão humano quanto divino e tão divino quanto humano, trazendo então um convite, pressupõe um convite para que sejamos seus irmãos, reconhecendo que também em nós há uma certa divindade. Como isso pode ser se humano e divino são dimensões tão paradoxais, são tão distintas? Como pode que estejam perfeitamente interconectadas, né, se interrelacionando em apenas uma pessoa? E por que a história mostra isso dessa forma? Saint-Cyran diz que esse é o mais perfeito paradoxo, quando duas dimensões distintas convivem harmonicamente e juntas energizam uma a outra. No entanto, o que é que faz um paradoxo acontecer e funcionar também? Diz esse autor que só o amor pode harmonizar diferenças e permitir sua plena convivência, sem deformação para cada um dos lados e com pacificadora acolhida.
Os psicanalistas nos ensinam que uma saudável estruturação psíquica só é possível por amor. Alguém só se deixa atravessar por uma lei, por uma norma, que outro lhe entregue, que outro lhe tenha apresentado, se quem atrás for conhecido e amado. Não é pelo domínio ou pelo poder que se dá, então, o desenvolvimento, a estabilidade e a segurança no psiquismo. Logo, uma lógica binária de certo ou errado, bom ou mal, não dá lugar a processos que humanizam ou promovem a complexidade necessária, que dá origem à identidade e ao subjetivo em nós, que de fato nasce somente de um contato efetivo, próximo e então afetivo. O precioso contato com o outro e entre nós que lida e dirige todos os nossos afetos. Talvez seja por isso que Deus vem desce até nós, né? Ele vem descendo do seu lugar de origem para nos encontrar. E esse já é um sinal do seu jeito de ser e de nos encontrar. Deus desce. O amor parece ser, então, a conexão que faz o paradoxo acontecer e funcionar muito bem. E por que mesmo Deus desceu? Por que simplesmente não se colocou aqui, posto que tinha condições para isso, não é? Talvez porque quando uma criança nasce no mundo, renascem todas as esperanças de um futuro também, de alegrias, do novo e também do desconhecido, do que virá a ser. Seria esse um dos outros jeitos, uma outra pista de Deus de ser que a história grifa para nós? A narrativa revela que Deus não apenas diz ao que veio, no sentido de sua palavra, do verbo, mas também mostra, ele faz acontecer. Sua palavra é sua vinda e sua ação. Porém, também deixa que possamos compreender as coisas no nosso próprio tempo, com liberdade, sem imposições. Essas são as coisas que em Deus se mostram, umas dentro de outras. Elas nos permitem pensar através da narrativa bíblica, mas o que mesmo está sendo dito aqui? O que é que está sendo mostrado? Então, nós entendemos que em Deus, o que parece ser à primeira vista pode não ser apenas o que aparenta. Ele desce para nos conhecer de pertinho, conhecer como é viver aqui entre nós, para nos encontrar. Deus desce. Esse é o seu jeito de ser e de nos conhecer. Em geral, quando queremos falar com alguém ou encontrar alguém, nós chamamos essa pessoa para vir até nós. Deus faz o contrário nessa narrativa. Ele é quem vem. O que isso quer dizer para nós? Deus vem rebaixado a um bebê, topando todo esse despojamento para crescer conosco. Vem para nos conhecer, para se dar a conhecer e para crescer conosco. Sempre que eu penso nisso, eu acredito que se Deus conversasse com a gente, e por alguma razão nós não o entendêssemos, ele não diria, você não me entendeu. Provavelmente ele diria, me fiz entender. Essa é toda a sua linguagem, a linguagem do encontro. Descer é o jeito de Deus conectar-se conosco. Ele se apresenta em nossa realidade como ela é. Ele não exige sorrisos, alegria, a casa limpa, a mesa farta, festas, juventude, beleza. Ele desce e desce sem se impor. Deus desce como um bebê. Ele aceita, vive e acolhe o que somos como somos. Não exige a nossa subida. Acredito que seja por isso que mesmo quando nós estamos entristecidos, magoados, com raiva, quando enlutados,
ainda assim, não deixamos de conversar com Deus de algum modo. Talvez seja porque no seu silêncio ele desce. Seu silêncio nos encontra, desce e paga a conta da sua descida. Sua crucificação diz muito sobre isso, porém não de uma forma sacrificialista. Esta descida, então, nos mostra que conhecer Deus, de certa forma, é também sofrer. Essa é uma frase de um autor da teologia, Jürgen Moltmann, que mostra também o sentido dessa narrativa bíblica. Então, eu fico pensando que quando nós sofremos, quando nós escutamos a dor de alguém que nos encontra, é por vezes também uma descida, descendo aos nossos porões, que é a reconciliação com a vida e o mundo, como processo, paulatinamente vai acontecendo. Essa ressurreição é a que surge em nós. Em Deus, a cura ou a transformação acerca de algo nasce, então, de uma entrega. Essa enorme descida em Deus é uma entrega, onde o sofrimento é sempre um lugar temporário. Deus não quer o nosso sofrimento, pois toda a sua história nessa narrativa bíblica esconde atrás da cruz a enorme luz da ressurreição. Esse processo de reconciliação que está lá para nós. Talvez a história esteja nos mostrando o que de fato possa ser uma consolação. É uma descida e entrega para a travessia na dor, mas em uma ação conjunta, onde reconhecemos no processo a luz que se esconde nele. Estar no solo, pés no chão, na terra, passo a passo, lado a lado, juntos, na ação de caminhar. Sola, ação. Estar com o outro em sua solidão. Essa é uma concepção de um autor, de um teólogo também, chamado Joseph Ratzinger. O jeito de amar de Deus, então, é o seu jeito de ser, que não se assusta com a vulnerabilidade humana, ao contrário, é nela que vê valor, força e verdade. Nasce como um bebezinho, sujeito a tudo e morre a morte real. Assim, ele propõe pensar também o que é de fato ser forte, ser na fragilidade e com ela. Não é o oposto dela e nem a superando, mas atravessando nossa vulnerabilidade, crescendo em conjunto e transformando e sendo transformado por ela também. Bem, isso me parece muito semelhante aos processos de luto, uma enorme descida, uma entrega com dor e transformação. Aliás, sempre penso que se a igreja nasceu para dar um bom destino para as coisas de Jesus, né, os pertences de Jesus, a própria igreja nasceu de um grande processo de luto da humanidade. Luto como custo no compromisso de amar Jesus e seu Espírito, então. Bem, a história mostra que este é um Deus que se esvazia para nos alcançar, se esvazia para nos conhecer e escutar. Se coloca onde estamos, se importa, leva para dentro, né? Está dentro da nossa história e da nossa existência. O jeito de chegar de Jesus na história bíblica, no Evangelho, é sempre escutando. Jesus não chega falando, chega conhecendo e crescendo em conjunto. Escuta e conhece sempre antes de falar. Assim, ele se coloca. Assim,
a história nos apresenta, a sua história nos apresenta. Quantas vezes nos colocamos de fato para escutar alguém? No entanto, muitas vezes não conseguimos deixar um espaço sequer dentro de nós livre para realmente, de fato, escutar o outro. Um outro aspecto interessante da narrativa é porque Deus nasce com pais, Porque ele nasce como um bebê e com pais, com seus pais. Talvez Deus tenha nascido com seus pais para mostrar a importância dos vínculos. Talvez porque o seu jeito de amar seja assumir que a solidão não é boa para nós. Temos que ter alguém que nos cuide, que se importe conosco, assim como nós devemos nos saber frágeis para nos cuidar melhor também entre nós. E Deus foi julgado, porque sendo quem é, ele se permitiu a isso. Uma análise da história, assim bem de pertinho, sugere que o jeito de amar de Deus é receber o que temos para oferecer. Deus não busca culpados, não aponta dedos, acolhe aquilo que para nós naquele momento puder ser. No momento em que estamos, seja como for. E só então nos mostra outra possibilidade. A história em Jesus e na sua forma de ser nos ensina que Deus primeiro acolhe e só depois resolve. Isto talvez nos mostre a ordem de um cuidado que melhor funciona. Uma descida, uma entrega, a escuta e a acolhida, sem julgamento. Sua entrega revela um jeito de amar que se deixa levar onde for preciso para que uma verdadeira conexão aconteça. E uma conexão com liberdade. Encontro que supõe, mais uma vez, que nos deixamos atravessar por aquele que chega. As características de sua história denunciam a importância de deixar um espaço aberto, então, para o outro em nós. Estamos falando de hospedagem. Deixamos que o outro nos hospede. Esse é o êxodo, a saída para a construção de algum nível de confiança. Amar é sair do seu conhecido território e de todas as suas certezas para ir a uma outra margem. E receber aquele que encontramos como gostaríamos de ser recebidos. Esse é o grande sacrifício. O sim da saída para além de nós mesmos. Isso não implica abandonarmos, Nós estamos ali e preservamos com valor o que é nosso, mas ampliamos. A maior expressão do amor de Deus no humano é esse, sim, eu me deixo ir até você. Deixo para trás o que penso, o que quero, deixo as minhas ordens e demandas um pouco de lado, deixo minhas necessidades para conhecer e receber você em mim. Este é o despojamento seu, na história, eu te escuto aqui agora, não para responder sobre aquilo que eu sei, mas para estar contigo e te conhecer, para com você ser. E assim, também nós, entre nós, uns com os outros. Essa parece ser a mensagem da narrativa bíblica. E eu sempre penso também quanta falta faz essa escuta no processo de luto. Deve ser por isso que a escuta é tão sagrada. E a crucificação? Por quê? O que ela representa? Um ponto no meio de 4 direções, bem no centro das 4 direções. Amor que se torna possível, porque sua verticalidade, pensando então de cima para baixo,
esse Deus que se rebaixa a um bebê, atravessa a horizontalidade do tempo. O tempo que representa aqui para nós nascer, crescer, se desenvolver, envelhecer e despedir-se. É ali, bem no meio desse ponto, entre a verticalidade e a horizontalidade do tempo, que o amor tudo alcança em nós. Toda a escuridão e também toda a vida que há na luz, que a mesma cruz comporta. Amor que chega em todas as 4 direções, à direita, à esquerda, em cima, embaixo, na dor, na angústia, na alegria, na tristeza, de quem esteve e está dentro da vida humana. Nada e nenhuma dor ficam de fora. Seu amor atinge tudo que é humano, em cada canto do universo. A narrativa bíblica nos diz, no Evangelho, que Deus, em Jesus, é o amor em ato, dentro do nosso tempo. O amor em ato, dentro do nosso tempo. Na sua morte, é a lança horizontal do tempo que, na mão do soldado, perfura a verticalidade do coração da eternidade, que em Jesus, desde bebê, vem nos encontrar. E então, abre o céu para todos nós. Amor que permite e acolhe as rupturas, rasga os véus, as barreiras e destrói os grilhões do tempo, criando uma passagem. Sempre penso, quando olho para esse trecho bíblico da crucificação, da morte de Jesus, que todo o embutado tem o mesmo atravessamento. A lança da morte também encontrou seu peito transpassado agora pela eternidade, coisa que o amor faz acontecer. Parte do seu coração está aqui, na saudade, e a outra parte está lá, na eternidade, no mesmo céu que o jeito de ser e de descer de Deus abre para os que creem a partir dessa sua descida. Então, o amor é experimentado agora como um elástico dourado, ligado de alma a alma. No luto, se estica para além do tempo, para além da linha horizontal do tempo, permitindo o paradoxo de aprender a viver em separado. E assim, a morte não venceu. Ela não é mais a ausência da vida. Essa força de ser de Deus, na escuridão e na ausência, a ausência que é silêncio, amor que atravessa todas as portas, vai ao abismo do nosso maior desamparo humano, vai ao nosso abandono na dor, desce à mansão dos mortos, desce aqui ainda além e caminha em silêncio com os quase mortos, os sem forças. Joseph Ratzinger aponta isso, né? Ele diz, uma descida que assume todo o rebaixamento, vai ao caos e à destruição total, acompanhar e buscar quem ama. Superioridade que só o amor tem sobre a morte. A ressurreição é a expressão da sua força, a força de um amor tão potente que em nós gera vida, nos dá fôlego quando combalidos. Este é quem vem, no fim de tudo, nos encontrar. Sua casa é a casa do amor. É ele que a história conta, que atravessa toda a dor para nos alcançar. Não é o máximo, né, que vem nos encontrar. É o simples e acolhedor. Não é o elementar, é o fundamental. Não é o mais rico e poderoso nos padrões deste mundo de horizontalidade.
É o infinito que tão humildemente escuta o finito que somos. É aquele que entrou aqui no nosso mundo pela porta dos fundos, para nos contar que no amor nos tornamos infinitos. Nasceu na Terra, um planeta pequeno da nossa constelação, em Israel, nada entre as potências do mundo. Em Nazaré, nada dentro de Israel, uma das cidades que era a das mais pobres em Israel. Ele que morre na cruz como alguém de existência fracassada. Para quem crê, quem vem, depois de tudo, nos encontrar, é o extraordinário que viveu em você e com você, descendo para nós, sendo para ti, no ordinário da vida. É esse que essa história conta, que vem nos reencontrar. É ele que renasce nesse Natal. Esse material também é de fonte teológica, a partir das pesquisas, dos estudos e das contribuições de Jürgen Moltmann e Joseph Ratzinger. Mas, acima de tudo, essa história, numa análise psicológica e teológica, fala da importância de descer aos porões, de ir buscar o que é realmente valioso e importante para nós, importante no sentido de importar-se, aquilo que levamos bem para dentro de nós e que precisamos buscar e resgatar. Talvez esteja através de nossa vulnerabilidade ao longo da vida, bem localizado lá nos nossos porões. O Natal, então, diz sobre descer lá embaixo, para ir buscar de uma forma amorosa e ternurosa aquilo que em nós precisa ser resgatado. E cada um há de saber o que é mais importante e o que lá existe. E se não sabe, pode descobrir. Que possamos amar a nós mesmos com o mesmo amor que emerge em nós quando nós olhamos para um bebê. Esse bebê que renasce em nós, que também nesse convite de humano a divino, é parte de nós. Faz sentido para mim muitos aspectos dessa história de cuidados na simbologia bíblica. Um abraço a todos.